Olá pessoas, meu nome é Felipe Ojeda, bem-vindos ao canal Bitcoin em Liberdade. Nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre uma fala do Renato 38, que muita gente interpretou como uma defesa do escravagismo. Roda a vinheta. A princípio eu nem queria comentar sobre isso. Eu fiz um tweet sobre isso e por mim a minha colaboração ao tema morreu ali. Eu não tenho mais o que ficar falando. O Renato é bem grandinho, eu não sou advogado dele. Ele sabe se defender muito bem. E ninguém melhor do que ele para descrever o que ele quis dizer ali naquele trecho. Mas eu vi o Foer comentando no Twitter e também num vídeo dele. Quando era o Cogos e o Raid, os puristas atacavam. Agora que é o queridinho Renato 38, ninguém ataca, tá todo mundo com o rabo preso. E eu já vou explicar por que isso aconteceu, tá? Por que eu não ataco, por que eu não vejo por que atacar. O Renato nunca se disse sequer libertário, tá? Ele é uma pessoa que tem uma mentalidade muito próxima do libertário. Eu enxergo ele muito próximo ali do utilitarista, um pouco ali do gradualista. Mas ele tem uma visão que não é exatamente uma cosmovisão libertária. Né? Para ele, o que está na Bíblia é acima da ética. Isso na Bíblia que ele interpreta ali de acordo com a religião dele. Não é na Bíblia católica, por exemplo, mas na Bíblia da igreja dele lá. Para ele, por exemplo, o funcionário público ele faz um grande serviço ao libertarianismo, porque ele tira dinheiro do Estado, né? Como se você tirar dinheiro da impressora fizesse algum efeito ao dono da impressora, né? O cara tá imprimindo ali trilhões, você tá tirando ali 5 mil, nossa, você tá tirando todo o poder. Então, são argumentos com os quais eu discordo, ele sabe que eu discordo, somos amigos mesmo assim como eu era amigo do Cogos e a gente discordava, eu era amigo do Peter e a gente discordava. Eu nunca exigi que a pessoa concordasse comigo pra gente ser amigo, pra tomar uma cerveja, pra conversar. Nunca exigi e nunca vou exigir, porque se eu fizer isso eu vou ficar sozinho, eu não vou ter amigos. E voltando ao Renato 38, então eu enxergo ele como um utilitarista, uma pessoa gente boa, uma pessoa que tem um sentimento anti-Estado enorme e tudo mais, mas que não é exatamente um purista. E é por isso que eu não cobro a coerência do discurso com a ética. Até porque ele nem libertário se diz. Como é que eu cobraria ele falando, cadê a ética libertária no seu discurso? E ele responde, não tá. E aí? Acabou o debate, né? Se não é um debate sobre o que a ética define, e ele em nenhum momento disse, em nenhum momento usou aquela ética como um escudo, eu não posso chegar e cobrar, né? Essa postura não tá de acordo com a ética libertária? Tá. Pra ele, tanto faz. Aí ele, tudo bem. A postura do Ciro Gomes também não, do Lula também não, do Haid também não, do Cogos também não. Tem um monte de postura aí que não tá de acordo com a ética. E ele tá certo. Tem um monte de postura que não estão de acordo com a ética e eu também não vou ficar brigando com esses caras. Eu simplesmente parto do pressuposto de que eles estão errados, pronto, e acabou. E o Renato, nesses pontos, em dizer que o funcionário público é superior a quem produz, porque quem produz, ele patrocina o Estado de forma indireta, conscientemente. Já o funcionário público, ele retira a força do Estado, como se o trabalho que o funcionário público fizesse não desse força ao Estado, não servisse como justificativa psicossocial para o Estado. Então tem vários pontos, sim, que eu discordo do Renato 38. A minha amizade com ele não é com base em concordância. Inclusive, toda vez que a gente viaja aí para esses eventos, e esse ano eu viajei bastante com a equipe dele, eu sou muito grato a eles. O Alan é um grande amigo meu, o Herege, que também é da equipe, é um cara sensacional. Renatão, a gente fica até de madrugada conversando. A gente debate, a gente literalmente debate, expõe ideias, conversa muito. Ele me ajuda muito com a minha questão de saúde e tudo mais, me abriu os olhos para muitas coisas. Então, não é uma questão de, Ojeda, vai lá e ataca ele porque ele tá dizendo algo que para o libertário é um absurdo. Sim, para o libertário é um absurdo e ele nem libertário é. Se ele nem libertário é,
Tudo bem ele falar uma coisa que pro libertário é um absurdo. O problema seria se ele tivesse um canal no YouTube chamado Visão Libertária. E chamasse essa ideia que ele deu ali, esse corte, de visão libertária. E falasse, isso aqui é uma visão libertária, isso aqui tá dentro de todos os livros libertários. Isso aqui é a ideia que Hofbauer, Mises, todos os autores de escola austríaca, todos os proto-austríacos, todos os autores da escola de Salamanca, essa é a ideia que eles reproduziam. Aí sim eu atacaria, porque eu falaria, cara, não, você está sendo desonesto intelectualmente, você está introduzindo uma ideia própria como uma ideia dos outros, assim como eu fiz com Peter, com Heide e com Kogos. Agora, se ele não está fazendo isso, eu não posso dizer que ele está introduzindo uma ideia própria como se fosse ideia dos outros. Ele está introduzindo uma ideia própria como uma ideia própria. Em nenhum momento ele fala que é libertário. Ah, mas o público dele é libertário. Tá, mas eu vou fazer o quê? Falar pro público, ó, gente, esse cara aqui, 99% do que ele diz é exatamente o que a gente pensa. Mas esse 1% aqui, cuidado. O público nem vai ver isso, tá? 99% do público vai simplesmente ver o discurso, a emoção do discurso, não vai nem analisar argumentos. Então, eu não acho producente essa treta nesse momento com o Renato, ainda mais puxada pelos bolsonaristas, tipo, gente, coisa sem noção demais. Acho que nessa, Miorin, Foer, John Inger, pessoas que eu gosto também, cometeram um erro. Talvez se eles trocassem uma ideia com o Renato, fizessem uma live para ele expor os argumentos, permitisse que ele expusesse, e aí refutasse ele com argumentos, porque eu não tô dizendo que o Renato tá certo, tá, gente? Pra mim ele está errado. Mas você não pode pegar aquele trecho e dizer que ele estava defendendo o escravagismo. O que ele defende ali, o contexto do que ele defendeu ali o fim do escravagismo foi o fim da monarquia. Por uma questão histórica, por uma questão de fatos, ele não tá dando a opinião dele aí. E aí quando ele fala que não houve uma indenização para os escravos, não houve uma indenização para o senhor dos escravos, porque até ontem o Estado considerava aquela situação dentro da lei. A partir desse momento não é mais, e você quebra isso com uma lei. Então quer dizer que a lei não vale mais por uma lei? Entendeu? Se você entende o ponto do relativismo que isso trouxe, isso enfraqueceu o Estado, isso enfraqueceu a monarquia e surgiu a república. Então, até aí eu não discordo do Renato. Tá? Eu discordo do Renato quando ele faz a defesa da escravidão na Bíblia e tudo mais, porque dentro de toda a teoria libertária, há ali Hofbauer defendendo que um contrato em que não tem uma cláusula de saída é um contrato nulo. Então, um contrato de estupro é um contrato nulo. Você pode ter um contrato de sexo surpresa com violência e tudo mais, mas isso não é um estupro. Isso, se você tiver um contrato dizendo que você permite que você seja estuprado, porque veja, se for um contrato de sexo com violência e tudo mais, você consentiu, ainda que você não tenha consentido com um ato naquele momento, mas você consentiu que em algum momento aquele ato ocorresse, e por um fetiche, esse momento seria qualquer um, porque você tem um fetiche nessa situação de risco. Mas o estupro em si, a forma que você não consente, com isso você não consentiu. E a escravidão é a mesma coisa. Você pode ter um contrato de servidão. Você matou um arrimo de família, os pais são idosos, e eles escolhem, ao invés da pena capital, que você trabalhe para sustentar aquela família por 20 anos. Isso é um contrato de servidão, não é um contrato de escravidão. Você prefere isso ou morrer? Porque você matou o filho. Pro filho deles você não deu essa escolha. Mas eles precisam mais comer durante 20 anos do que ter o orgulho de ter tirado a vida do desgraçado que tirou a vida do filho deles. Então eles fazem essa negociação com piedade para que você viva mais 20 anos trabalhando para eles e depois seja um homem livre. É um contrato de servidão, não é um contrato de escravidão. É um contrato de servidão, não é de escravidão. Escravidão não tem contrato. Escravidão é o contrato social. Não tem contrato. Você é propriedade de alguém.
Você nunca vai ser propriedade de alguém dentro do libertarianismo, porque a ética libertária é baseada na autopropriedade. Todo ser humano é autoproprietário. Não é difícil entender isso. E aí, no discurso do Renato, no discurso do dia a dia dele, tem coisas em que ele comete vários deslizes aí em relação à ética, mas se ele virasse e falasse, eu sou purista, eu ia falar, peraí, Renato, peraí. Se você é purista, isso aqui, não tá justificado na ética libertária, tá? Então você é um purista bem de meia chinela. Mas ele não fala que ele é purista. E é aí que tá a questão. Se ele não fala que ele é purista, se ele não puxa esse rótulo pra si, eu não vou cobrar coerência dele com o discurso purista. Eu seria idiota. Da mesma forma que se ele não fala que é libertário, porque nem libertário ele fala que é, como é que eu vou cobrar a coerência do discurso libertário? Então não, eu não discordo do Renato. E não, eu não tô passando pano pra ele. Primeiro que o Renato não precisa. E segundo, que eu não tenho por que passar pano. A questão é, todo mundo que defende algum grau de estatismo, desde o gradualista até a mais extrema esquerda, defende algum grau de escravidão. Inclusive, nesse conjunto de pessoas está o Renato, com o seu utilitarismo, defendendo o funcionalismo público. Então eu não vou tratá-lo como uma pessoa que está fora desse conjunto, que defende em algum nível a escravidão. Não vou cobrar coerência como se ele estivesse fora desse conjunto. Ele não está. Ele é uma ótima pessoa em vários níveis. É um excelente comunicador. Ensinou Bitcoin aí para muita gente, milhões de pessoas no Brasil. Eu acho que ele tem muitas qualidades. E ser libertário não é uma delas. Ele concorda com muita coisa do libertarianismo. Mas ele não é libertário. Assim como Cogos, assim como Peter, assim como Hyde. Só que ao contrário desses três, ele não se diz libertário. Ele não bota uma camisa e diz, olha aqui, eu sou libertário. Ó, tudo que eu faço é libertarianismo, tudo que eu falo é libertarianismo. Ou como diz o Cogos, eu sou a torre de marfim do libertarianismo. Porque aí sim a gente tem que atacar. Tem que falar, peraí, não. Isso aqui. Então é isso. Repito, eu não tô passando pano pro Renato. Mas eu tenho uma parceria com o Renato, eu respeito o Renato pelo trabalho que ele faz em outras áreas. Acho muito legal ele me chamar para falar da minha área. Acho uma atitude muito nobre da parte dele, da equipe dele. Mas não concordo com tudo que o Renato fala, assim como eu não concordo com tudo que ninguém fala. E eu não vou ficar atacando, brigando com as pessoas, simplesmente porque eu discordo delas. Eu vou atacar quem se diz libertário ou quem se diz Bitcoin. Bom, por hoje esse é o vídeo. Essa porra de celular não vai parar de receber mensagem. Por hoje é só. Muito obrigado. Quem quiser doar pro canal tá aqui, ó. Bitcoin Lightning Network e Bitcoin. Quem quiser doar de outra forma, tem outras formas de doar aí. Valeu.